Meu nome é Rosinei. Hoje eu vou apresentar um seminário cujo tema é Poluição por Radioatividade, proposto pelo professor Nelson Consolim Filho. Nesse seminário vou abordar esses tópicos: princípios da radioatividade, fontes naturais e antrópicas, efeitos nos ecossistemas, medidas preventivas e de conduta, e a legislação e um estudo de caso no final. Nós sabemos que existem as radiações naturalmente, que está presente em elementos químicos como urânio, substâncias que são encontradas em rochas e no solo. Ela também está presente na atmosfera produzida pelo Sol ou como consequência de explosões estelares. O motivo de preocupação é que a quantidade de radiação liberada no meio ambiente aumentou consideravelmente, consequência das ações humanas. Vou falar hoje da poluição radioativa, uma poluição invisível que pode provocar mutações em boa parte dos seres vivos. Então, a radioatividade nada mais é do que a emissão de partículas ou a radiação de um núcleo instável para manter-se mais estável possível. Isso ocorre de maneira espontânea. Então, a radioatividade é quando o átomo emite partículas espontaneamente. Nessa figura, nós podemos observar o núcleo energizado emitindo uma radiação e depois tornou-se estável. Então, ele passou de um núcleo instável para um núcleo estável, porque na natureza os elementos eles tendem a procurar a estabilidade. Então, para isso ele emite radiação. Quais são os princípios da radioatividade? Nós olharmos aqui do lado esquerdo, nós temos os símbolos das partículas alfa, partícula beta e da radiação gama. Então, a radiação gama nós não chamamos de partícula porque ela é uma onda eletromagnética de alta frequência, muito rápida. Aqui do lado direito nós temos a representação das partículas e da radiação gama. A partícula alfa, ela possui massa, número de massa 4 e carga positiva. A partícula beta possui número de massa nula e carga negativa. Já a radiação gama não possui nem massa e nem possui carga. Ao observarmos aqui na coluna do meio, nós temos um exemplo do elemento urânio 238, com o número atômico 92, ao emitir uma partícula alfa pesada, uma partícula consideravelmente pesada, ele se transforma em elemento tório e o seu número de massa cai para 234, tanto quanto o número atômico cai para 90. Depois temos o césio 137, que ele é um beta emissor. Ao emitir essa partícula, ele se torna um bário com o mesmo número de massa, que a partícula beta não possui massa, e muda o seu número atômico para 56. Ainda está instável. Então, esse elemento ele pode emitir, por exemplo, aqui embaixo, emitir a radiação gama. Essa radiação não possui nem massa, nem possui carga. Por isso, ele continua com o mesmo número de massa e com o mesmo número atômico, porém agora ele é um átomo estável, porque emitiu partícula gama. Quantas características nós temos? A radiação alfa, beta e a gama. Nós vamos ver que quanto ao poder de ionização, a alfa possui um alto poder de ionização. As partículas alfa capturam 2 elétrons do meio, transformando-se em hélio. A partícula beta possui poder de ionização médio.
por possuírem cargas elétricas menor, possui menor poder de ionização. Já a partícula gama, bem pequeno poder de ionização, porque não possui carga. Ionização, quando a gente fala que uma partícula ioniza outra, significa que ao emitir essas partículas, ao alcançar um outro elemento, ele consegue arrancar, consegue tirar elétrons desse outro elemento, tá? Danos ao ser humano. Então, os danos da partícula alfa são pequenos. Se nós considerarmos que ele pode ser detido por uma folha de papel ou pelas células mortas da nossa pele. Partícula beta tem dano médio, que podem penetrar até 2 centímetros, né? Ionizar moléculas gerando radicais livres. E a radiação gama tem alto poder de causar dano. E pode atravessar completamente o ser humano, causando danos na molécula de DNA. E esses danos podem resultar em mutações, e as mutações podem ser deletérias, né? Causar câncer. Quanto à velocidade. Então, a partícula alfa possui 5% da velocidade da luz, a partícula beta 95% e a gama é igual à velocidade da luz, muito rápida. Poder de penetração. Então, a alfa tem um poder pequeno, beta médio, é 50 a 100 vezes mais penetrante que a alfa. E a gama tem alto poder de penetração, tá? São bem penetrantes, mais do que os raios-x, detidos com a chapa de chumbo ou de concreto. Então, nessa figura, nós podemos observar as partículas alfa, beta e radiação gama. A partícula alfa, ela para ali no papel, beta atravessa o papel, chega até o alumínio, e a gama atravessa papel, atravessa alumínio, só não atravessa ali o bloco de chumbo. Então, é como que ela é bem mais penetrante que as outras duas. Já nessa figura, o ser humano está colocado entre o papel e o aço, e temos ali as partículas, né, e as radiações. Então, a partícula alfa para no papel, como eu já falei, a beta não atravessa a pele, os raios-x atravessam o papel, o ser humano chega até o aço, o raio gama passa papel, ser humano, aço, só não passa ali a barra de concreto. E as partículas de nêutron atravessam quase tudo, né? Chegando até ao concreto. Temos também como princípio a meia-vida dos elementos radioativos. Então, todo elemento tem uma meia-vida. E o que seria essa meia-vida? A meia-vida seria o tempo necessário para que metade da massa ou radiação decaia pela metade. Então, nós temos radioisótopos ali, vários exemplos, e a meia-vida. Os primeiros ali, então, a meia-vida em torno de milhões, decaindo para minutos até segundos. Quando nós falamos em meia-vida de elementos radioativos, nós temos que pensar no carbono 14. Ele não está aqui na tabela, mas o carbono 14 ele tem uma meia-vida de 5.730 anos. Isso significa que se um ser vivo morreu 5.730 anos, ele terá a metade do conteúdo do carbono 14. Por isso, ele é usado para datação de fósseis, assimilado para todos os seres animais, seres vivos, né? Animais e vegetais. Então, como que seria isso? Isso seria nível de cadeia essa incorporação. Que primeiro as plantas incorporam o carbono para realizar a fotossíntese. Os animais herbívoros se alimentam dessas plantas, vão adquirir carbono 14. Os carnívoros se alimentam dos herbívoros. Os onívoros se alimentam tanto dos carnívoros, né, quanto dos herbívoros, quanto de plantas. Eles assimilam também, seres humanos, né, carbono 14. Por isso a importância, né, do uso dele nas datações. A radiação ela pode ser tanto natural quanto artificial. Então, a radiação natural, a gente está em constante contato, tá? Está na natureza. Provém de elementos radioativos espalhados na crosta terrestre e de fontes externas, como as radiações cósmicas. Então, exemplo, produz o decaimento do urânio, do tório, né? Seria o radônio e o torônio, respectivamente. São encontrados nas rochas, no solo, nos sedimentos, em minérios. E o rádio, decaimento daria o gás radioativo radônio. O decaimento radioativo produz subprodutos gasosos e pesados que se depositam nas
partes baixas. Caso esses subprodutos sejam mais voláteis, eles podem perdurar por mais tempo na atmosfera. Então, essa radiação cósmica. Então, ela resulta das explosões solares e estelares. Grande parte é freada pela camada de ozônio, mas devido ao buraco nessa camada, essas radiações estão passando com mais frequência, né? Chegando com mais potência até a Terra. Então, esse tipo de radiação ela varia com a latitude e varia com a longitude também, tá? Então, nos polos teria maior quantidade de radiações, tá? Se nós considerarmos em relação a nível do Equador. Como os radionuclídeos chegam até o ser humano, então eles podem chegar através da inalação, que seria internamente, né? Inalação das partículas em suspensão, na ingestão de alimentos, nessa cadeia alimentar, né? Se está na terra, igual já falei anteriormente, a planta que nascer ali já nasce com radiação e passa a nível de cadeia para todos os níveis tróficos. As partículas sólidas, solo e sedimentos, geralmente possuem mais material radioativo do que as partículas do ar e da água. Somente se esses elementos forem mais pesados, né? Eles vão se depositar. Mas as partículas que estão no solo podem chegar até a água através da chuva, né? E aí contamina todo o ambiente aquático também, todo o ecossistema aquático. Quanto à radiação artificial, nós temos vários exemplos, né? E eu coloquei aqui mais sobre a medicina, que são os mais frequentes. Então, exemplos: aparelhos de radiografias na medicina, geradores de radiação, tubos de raio-x, aceleradores de partículas, irradiadores com radioisótopos, fontes de nêutrons. Então, o maior uso será na medicina, né, com destaque no radiodiagnóstico. Então, as fontes usadas podem ser seladas ou fontes não seladas. As seladas, elas são encapsuladas, então impede assim que tenha um contato direto com a pessoa. Existem também outras fontes artificiais que eu não destaquei aqui, que seriam das usinas nucleares, materiais de construções de estradas, combustíveis como gás carvão, resíduos de testes nucleares, resíduos de acidentes nucleares. Então, eu destaquei aqui da medicina, que é o que nós temos mais contato, que as pessoas têm mais contato, né, com mais frequência. Então, as fontes artificiais são constituídas de aparelhos elétricos e também de aparelhos não elétricos. Essas fontes artificiais são, por exemplo, os reatores, aceleradores de partículas, tá? Então, essas fontes, elas são provocadas. Não é igual eu disse lá no começo, né, que aquele elemento radioativo, ele está emitindo naturalmente, espontaneamente. No caso aqui, essas fontes, eles são provocados por aceleradores de partículas, por exemplo. Então, essas fontes elétricas, utiliza-se eletricidade para acelerar as partículas e emitir a radiação. Emitem partículas no momento em que são energizadas. Então, só naquele momento que ela vai emitir, tá? Não fica emitindo constantemente quando é natural. Exemplo, tubo de raio-x, aceleradores de partículas utilizados em radioterapia. Já as fontes não elétricas são as fontes vivas, que emitem a radiação continuamente, bem diferente da elétrica, né? Que é só no momento que a pessoa liga. São os irradiadores com radioisótopos, usados na ciência, como por exemplo na preservação do alimento, também usados na indústria, na produção de energia nuclear, usinas atômicas, medicina nuclear, que é a radioterapia e o radiodiagnóstico, por exemplo. Onde que pode ser aplicado, né, esses tipos de radiação artificial? Nas técnicas radiográficas, nas técnicas analíticas, técnicas de irradiação, braquiterapia, tecido de medição. Efeitos dos elementos radioativos nos ecossistemas. Então, aqui é um efeito cascata, né? Seria aquele efeito em cadeia, cumulativo.
Então, dependendo da meia-vida do elemento, essa duração pode ser longa no meio ambiente, além de problemas de saúde nos seres humanos a nível de cadeia, né? O solo, a água, o ar, além de animais e plantas, são afetados de maneira distinta, ocasionando impactos que podem perdurar décadas, pelo fato da interdependência desse sistema. Quando nós falamos em ecossistema, nós temos que olhar como um todo interagindo. Tanto fatores, tanto elementos bióticos, que contêm vida, quanto os elementos abióticos, então a interação dinâmica entre seres vivos e não vivos. Por isso, uma alteração lá no solo, por exemplo, né, com a radiação, pode contaminar a planta, pode contaminar os seres que se alimentam de planta e contaminar todo o nível trófico, como eu já disse anteriormente. A contaminação do solo, da água e por elementos radioativos. Então, o solo ele não fica infértil quando ele está radioativo, mas tudo que nasce nele terá radioatividade. E essa contaminação, como eu já falei, sempre ocorre no ecossistema a nível de cadeia. Então, o solo está contaminado, ele pode contaminar plantas, animais que se alimentam ali. O solo contaminado por lixiviação, essa contaminação pode chegar na água, contaminar também o ecossistema aquático como um todo. E esse tipo de contaminação, ele é cumulativa. Isso que é importante saber. A água contaminada também propaga radioatividade por onde ela passar, afetando os peixes, vegetação de rios e mares. Então, sério desequilíbrio nos organismos desses ecossistemas. Contaminação perversa, né, porque ela é invisível, pode durar décadas. Tamanho impacto ao meio ambiente. Contaminação por elementos radioativos. Então, aqui tem alguns exemplos, né, como na Ucrânia, Chernobyl, o acidente na usina nuclear, a explosão do reator em 1986. Teve a morte direta de 30 funcionários, contaminou toda a vida daquela região. Depois de 25 anos ainda perduram. Então, foi lançado toneladas de urânio e grafite na atmosfera. Foi o maior acidente nuclear da história. E ele chegou ao nível 7, maior nível. O volume de partículas radioativas foi 400 vezes maior que a bomba atômica de Hiroshima lançada no Japão após a Segunda Guerra. Então, animais, rios, florestas foram contaminados, surgindo várias anomalias genéticas na região. Então, afetou o DNA. Foi, assim, um dos maiores acidentes nucleares. Então, teve a morte direta, mas outras pessoas foram morrendo, tá? Com os dias que foram passando. Teve morte, muitas mortes após o acidente. Então, no Japão também nós temos acidentes nas usinas de Fukushima em 2011, devido a terremoto e tsunami. E esse acidente ele causa muita indignação até hoje dos ambientalistas, devido à quantidade, né, de materiais contaminados que são lançados no mar, né? Toneladas, causando um grande impacto ambiental. E agora a contaminação no Brasil, em Goiânia, por Césio 137. Essa contaminação aqui, ela foi muito grave, foi de nível 5. Então, o maior nível é 7, né? É que chegou ao nível 5. Então, a contaminação foi por Césio 137. Tinha resquícios desse elemento no aparelho de radioterapia. Umas pessoas entraram em contato com o Césio e a coloração brilhante, né, atraiu a curiosidade de muitas pessoas. E a pessoa que levou para casa, ela acabou morrendo. A sobrinha que entrou em contato, estava comendo pão, entrou em contato com o pó e ingeriu, sem querer, né, esse elemento. Acabou falecendo, uma menina de 6 anos, e ocasionou a morte direta, rapidamente, de 11 pessoas que entraram em contato direto. Mais de 600 pessoas foram contaminadas, e mais de 100 mil pessoas ficaram expostas. Então, foi um acidente grave, e teve a morte direta, mas teve mortes indiretas posteriormente, né? Várias pessoas se contaminaram, várias pessoas vieram falecer. Então, por uma curiosidade, aí foi repassado esse elemento. Aí foi isolado, tem boa parte lá que nem tem gente mais morando, fica meio deserto. E também foi construída uma barreira ali, para que essa radiação não se propague.
mas ainda há propagação de radiação ali na redondeza. Quais são as medidas preventivas de controle? Então, nós falamos um pouco de usinas nucleares, né? Mas eu trouxe aqui algumas medidas. Termo de qualidade, manutenção dos equipamentos, que é muito importante, porque se der algum problema nos equipamentos, pode vazar, né, esse elemento. Ele é invisível, então tem que estar sempre na manutenção, sendo feita periodicamente. Testes funcionais, né, de componentes e sistemas. E na Itália já tem um estudo de risco em legislação antes da construção de novas unidades industriais. No Brasil ainda está começando esse tipo de quesito na lei. Material de proteção para funcionários expostos à radioatividade, né? E treinamento do pessoal. A pessoa tem que estar treinada, tem que saber mexer com todos os equipamentos para não causar erros humanos, que também pode acontecer. Agora nós temos algumas medidas preventivas, que eu foquei mais na área médica, né? Com pacientes e funcionários. Então, a radioproteção. O que seria a radioproteção? Conjunto de medidas que protegem o homem e o ecossistema de efeitos indesejados, causados pelas radiações ionizantes. Seria que as radiações que arrancam elétrons de outros átomos quando em contato com eles. Qual seria a justificação? Tem que justificar o uso dessa radiação, mesmo o uso médico. Então, o benefício clínico deve ser maior do que o risco da exposição à radiação. Por exemplo, mulheres grávidas podem tirar um raio-x? Depende, se o médico pedir, se o benefício for maior do que o risco, com todos os cuidados, né, colocando lá uma manta adequada para que não passe esses raios para a criança, dependendo do disparo, da intensidade, da quantidade, pode ser feito. A otimização. Otimizar significa que o funcionário ele deve saber manusear a máquina. O raio-x de mãos, de 2 mãos, por exemplo, se ele souber otimizar, ele pode usar 2 raios-x para sair 2 lados das mãos ao mesmo tempo, ao invés de usar 3 disparos. Então, otimizar esses disparos, porque quanto mais disparo, mais radiação a pessoa vai usar. Vai estar recebendo. Limitações. Limitar a dose equivalente anual para o tecido. Baixo do limiar estabelecido. Então, tem uma tabela onde consta a quantidade de dose que cada tecido pode estar absorvendo, ou cada órgão, tá? Então, essas exposições potenciais, elas causam efeitos biológicos, efeitos determinísticos. Então, o limite de doses tem que sempre seguir a tabela. E nós falamos também em sievert, ou millisievert, que são os cuidados, é a unidade de radiação usada para dar avaliação ao impacto da radiação ionizante sobre os seres humanos. Então, essa unidade é importante. O tempo também, quanto menos tempo de exposição, menor radiação a pessoa vai estar absorvendo. A distância, quanto maior a distância também, menor a radiação recebida. Então, a pessoa que está operando com a máquina, né, ela tem que estar com a distância certa, ela tem que estar blindada. Então, no começo, quando começou a medicina, os operadores das máquinas, eles ficavam em contato direto ao tirar raio-x das pessoas, né. Aí começou a se observar a queda de cabelo, cânceres. Aí foi feito um estudo. E quando a gente vai tirar raio-x, a gente observa que a pessoa ela se retira do recinto, né? E fica atrás de uma barra de concreto para que ela não seja atingida pelo raio. Então, isso tem a ver com a blindagem. Barreira entre você e a fonte radioativa, que impede o alcance dessa radiação. Vou falar um pouquinho de lei. Então, no país nós temos a Lei 10.308/2001 sobre o destino de rejeitos radioativos. Então, essa lei regulamenta o destino dos rejeitos radioativos no país. Ela trata dos tipos de depósitos, da seleção dos locais, da sua construção, licenciamento, administração e operação. Trata também da remoção e da fiscalização dos rejeitos. Essa lei também estabelece custos e remunerações e recolhimentos de tarifas, as indenizações,
a responsabilidade civil, as garantias relativas a tais instalações. Inclui também a necessidade das licenças ambientais e outras cabíveis. Outra modificação na Câmara é que estabelece a compensação financeira aos municípios, que é abrigar esses depósitos rejeitos radioativos. Então, nós temos aqui um estudo de caso, está no site da Cielo. O nome desse estudo está nesse link aqui, é Efeitos Biológicos das Radiações Ionizantes. Acidente radiológico de Goiânia. Então, nesse estudo apresentou-se a base da física das radiações, as fontes naturais e artificiais, os efeitos biológicos, a proteção radiológica. Examinou-se a sequência de eventos que resultou no acidente de Goiânia com a fonte Césio-137. Também falou-se bastante sobre a meia-vida, dos elementos na Terra, sobre o urânio, sobre o tório, potássio. Falou-se também das partículas de radiação cósmica, quando elas interagem na atmosfera, sobre a radiação secundária, como carbono 14. Também comentou-se dos radionuclídeos, materiais de construção. Comentou-se também sobre radionuclídeos no leite, na água, e também que isso não é motivo de preocupação, pois não contamina a nível celular. Comentou-se também nesse artigo sobre os átomos, sobre as moléculas de DNA, sobre o mecanismo de ação direta dos raios ionizantes, que podem quebrar essa molécula, e a ação indireta, que pode quebrar a água e liberar radicais livres, que atacam as moléculas importantes do nosso organismo. Falou também dos efeitos teciduais, estocásticos, e que esses efeitos teciduais seria uma dose mais grave, causando a morte celular. E os efeitos estocásticos seriam induzidos por qualquer dose e dariam alteração em células normais. Essas alterações seriam mutações que poderiam causar cânceres e poderia passar para os seus descendentes caso essa mutação alcançasse as células germinativas. Falou também da dose limiar, das reações teciduais, comentou sobre a síndrome aguda de radiação, sobre a proteção radiológica, que eu também comentei aqui, sobre a unidade Sievert. Comentou-se também sobre a classificação, na escala de 1 a 7, e também de que o acidente de Goiânia atingiu o nível 5. Comentou-se também as consequências do acidente, os efeitos gerados e as vítimas. A conclusão desse trabalho é de que as aplicações das radiações ionizantes na medicina podem salvar vidas através da radiodiagnóstico e da radioterapia. As principais fontes emitidas são de tubos de raio-x, por aceleradores lineares, por radionuclídeos, mas também comentou-se sobre os danos biológicos. E falou-se também que o seu uso deve ser feito com cautela, fazendo levantamento dos riscos e dos benefícios. É esse o seminário. Essas são as considerações finais deste trabalho.